Olá pessoal, meu nome é Maria Rita, sou estudante do curso de Letras 7º período na Universidade Estadual do Maranhão, campus EDOCA. Iremos aqui falar para vocês um pouco sobre uma das mais importantes obras literárias da fase modernista no Brasil. Estamos aqui falando sobre Macunaíma. Macunaíma é uma obra do escritor poeta brasileiro Mário de Andrade. Foi publicada na cidade de São Paulo no ano de 1928. Foi o primeiro livro do poeta Mário de Andrade. O livro faz parte da primeira fase modernista, né? Aquela fase heróica, aquela fase brava. Foi muito marcante aquele momento, porque aquele movimento foi um movimento cultural, artístico, literário da primeira metade do século XX. Teve como marco inicial a Semana da Arte Moderna, que foi lá em 1922. Foi muito marcado pela efervescência de novas ideias e modelos. O modernismo, ele surge aqui nesse contexto, num momento de insatisfação política, e isso com o decorrer do aumento da inflação, que faz aumentar a crise, impulsionando greves, protestos por todo o país. Também nós vemos aqui, nesse contexto em que a obra foi escrita, reflexos lá da Primeira Guerra Mundial. Então, esse movimento artístico, ele faz uma tentativa de reestruturar o campo das artes no Brasil, estimulado também ali pelas vanguardas europeias. Encontra-se a motivação para romper ali com o tradicionalismo. Então, o modernismo, né, ele vem com essas características de libertação estética, de ruptura com o tradicionalismo, com experimentações artísticas, com a liberdade formal, né, ou seja, os versos livres, o abandono das formas fixas, a ausência de pontuação, traz ali uma linguagem com humor, a valorização do cotidiano. Todas essas características são muito marcantes na obra Macunaíma, que possui uma forte influência lá das vanguardas europeias, como eu havia dito. Ela tem influências do surrealismo, do dadaísmo, do futurismo, do expressionismo. Nesta obra, nós encontramos uma narrativa mítica, né? Ações ilógicas, oníricas. Eu trago agora para vocês os principais personagens dessa narrativa tão fantástica. Macunaíma, nosso herói principal, que é o herói desprovido de qualquer tipo de valor moral, nosso herói sem nenhum caráter. Temos também Jiguê e Manap, que são os irmãos de Macunaíma. Jiguê é o mais velho, é o irmão do meio, vigoroso, que sempre perde suas companheiras para Macunaíma. Manap, que é o seu irmão mais velho, que é o feiticeiro, quem ressuscita Macunaíma em uma das suas aventuras. Temos a mãe do mato, que foi o grande amor aí da vida do nosso herói. É com ela com quem o nosso herói tem um filho que acaba morrendo envenenado. Ela também presenteia ele com a famosa Muiraquitã, a pedra que motiva nosso herói a sair nessas aventuras. E temos também Zofara, Irique e Suzy, que foram as esposas de Jiguê, que foram também as amantes de Macunaíma. Temos também Venceslau Pietro Pietra, que é o gigante Piaimã, comedor de gente, o colecionador, quem retém a pedra do nosso herói. Temos também Seiuci, a Capora, a esposa deste gigante. E por último, para finalizar, eu trago para vocês aqui a princesa, a última companheira de Macunaíma, que por uma ironia do destino acaba por trair Macunaíma com seu irmão Jiguê. Bom, então temos em Macunaíma o fruto de um conhecimento reunido por Mário de Andrade acerca das lendas, dos mitos indígenas do folclórico brasileiro. Dessa forma, pode-se dizer que a obra é uma rapsódia, ou seja, uma obra literária que condensa ali todas as tradições orais e folclóricas de um povo. Há ainda uma aproximação ao gênero épico, ou seja, à medida em que o livro narra trechos, fragmentos da vida de um personagem que simboliza, na verdade, ali toda uma nação. O enredo dessa rapsódia pode tornar-se, às vezes, um pouco confuso ao leitor, que é acostumado com aquele pacto de verossimilhança, né, realista. Por exemplo, é necessário aceitar o fato de que Macunaíma, em uma fuga, possa estar em Manaus, algumas linhas depois possa aparecer na Argentina, ou ainda o fato do herói morrer não só uma, mas duas vezes. Ou então o fato também dele encontrar uma poça que embranquece quem nela se banha. Então, nós temos aqui, né, nesta obra,
um símbolo das 3 etnias que formaram o Brasil. O branco vindo lá da Europa, o negro trazido como escravo lá da África e o índio nativo. Nessa cena, Macunaíma, né, encontra essa poça, é o primeiro a banhar, torna-se louro. Jigué é o segundo e como a água já estava um pouco suja, de negrume do próprio herói, ele fica às vezes assim um pouco avermelhado, metido a bronze, parecido com pele de índio. Por último vem Manape, que simboliza o negro, que por a ponte já está ali já muito pequena, não consegue embranquecer o corpo, apenas as palmas das mãos e a sola dos pés. Então, há aqui inúmeras referências ao folclórico brasileiro. A narrativa também se aproxima muito da oralidade. No capítulo, por exemplo, das cartas para as Icamiabas, Macunaíma ironiza o povo de São Paulo, que fala de uma forma e escreve de outra. Além disso, não existe verossimilhança realista. Alguns aspectos históricos motivaram Mário de Andrade a criar tais empecilhos. Por exemplo, a referência ao folclórico brasileiro, a linguagem oral, é uma manifestação típica da primeira fase modernista, quando os escritores estavam ali preocupados em descobrir uma identidade para o Brasil, né, e descobrir uma identidade para o brasileiro, em busca de se dar uma linguagem, uma única linguagem falada em todo o Brasil, ignorando, ou melhor, desafiando o português lusitano. Mário de Andrade conta a história do personagem, que também é título da obra, Macunaíma, que é um índio feio, negro, que nasce em uma tribo lá na Amazônia. Já aqui, já no primeiro contexto, nós já temos um índio totalmente diferente daquele trazido pelos poetas românticos como José de Alencar, lá na obra O Guarani, onde o índio Peri era o herói bravo, valente, extremamente perseverante, cheio de inspirações nobres, que se assemelhava em relação à sua conduta e ética a um cavaleiro medieval lusitano, que encontrava suas motivações e valores na ética e na moral. Aqui em Macunaíma temos um herói totalmente aos avessos, totalmente ao contrário, um herói sem nenhum caráter, pois aquilo que ele constrói lá no primeiro capítulo, ele destrói no outro. Vive momentos de extrema valentia e também de extrema covardia. É preguiçoso, mas é audaz. É um adulto ainda criança. É um primitivo que habita um homem civilizado. Macunaíma não é uma pessoa nesse caso, é um híbrido linguístico. E é bem interessante falar sobre isso, porque um dos bordões recorrentes do personagem é exatamente a expressão "ai, que preguiça". O tema aparece como um sinal amazônico. Em uma terra de sol e de calor, a preguiça parece muito mais natural do que o trabalho. Na verdade, aqui trata-se de uma oposição às regras civilizatórias lá da Europa, onde há uma grande valorização ao trabalho. Aqui nós temos em Macunaíma um objetivo, o propósito do autor de sintetizar o caráter brasileiro, segundo as convicções lá da primeira fase modernista. Em uma leitura é possível, nós notarmos de que o autor trata o povo brasileiro em determinado momento como um povo que não tem um caráter definido. O Brasil, embora seja um país grande como o corpo de Macunaíma, mas era imaturo, características que simboliza pela cabeça do pequeno herói. Macunaíma é predominantemente escrita na terceira pessoa. Contudo, é muito frequente o uso da primeira pessoa, marcada pelo discurso direto da fala dos personagens. A crítica literária contemporânea faz questão de considerar a diferença entre o autor e o narrador. Esse é tido como uma criação daquele. No caso de Macunaíma, no entanto, essa distinção pode ser feita quando o narrador aparece no último capítulo. Lá no epílogo, o narrador revela que a história que acabara de narrar havia sido contada por um papagaio e que, por sua vez, havia ouvido de Macunaíma. E é exatamente na seguinte expressão é que temos esta informação. Diz assim: tudo ele, o papagaio, contou para o homem e depois abriu asa rumo a Lisboa.
E o homem sou eu, minha gente, e eu fiquei para vos contar a história. Essa interferência do narrador, da forma como foi feita, aproxima-o do autor, né? Aproxima o narrador do autor, no caso, Mário de Andrade. Então, em uma análise também, nós temos um tempo e um espaço, por se tratar precisamente, né, de um tempo e um espaço não definidos, tendo como base uma realidade, pode-se dizer que o espaço é uma mistura de várias regiões brasileiras. E o tempo varia entre mítico, né, que é o da lenda, com um cronológico não definido, que seria o da narrativa. A obra está dividida em 17 capítulos e um epílogo. Para finalizar minha participação com vocês, eu trago agora um pequeno resumo do primeiro capítulo da obra Macunaíma. No capítulo 1, nós temos informações sobre o nascimento do nosso grande herói, né, do Macunaíma, o herói da nação. Macunaíma nasce negro, feio, filho da Índia Tampaiumas, no Uraricoeira. Ele permanece sem falar até os 6 anos de idade por pura preguiça. Desde pequeno já vivia na malandragem, era louco por dinheiro e pelas mulheres. O sonho do protagonista tinha sempre um teor imoral e ele vivia distante dos princípios morais. Ao completar 6 anos, o herói ganha uma água em um chocalho e a partir daí por diante ele começa a falar sem nenhum tipo de problema. Ele tinha 2 irmãos, um idoso, Manape, que era o feiticeiro, e Jiguê, o homem vigoroso que vivia na companhia de sua mulher Zofara. Estes 2 irmãos de Macunaíma são exatamente os companheiros dele nesta grande, né, nessas suas grandes viagens, nas suas aventuras. Um belo dia, a mãe de Macunaíma não pode ir acompanhar o filho a um passeio e ela vai pedir exatamente para essa nora, né, Zofara, que vá no seu lugar. Uma coisa bem interessante, que lá na mata o protagonista se transforma em um belo príncipe e acaba brincando com ela. É bem interessante o verbo brincar, aplicado aqui pelo autor, né, nesse trecho da obra, porque ele utiliza este verbo para simbolizar um ato sexual. Depois disso, né, basta ele choramingar, que a cunhada vai e acompanha ele na caminhada. Macunaíma inventou de fazer uma armadilha, né, oculta para apanhar uma anta. Assim, ele obtém uma caça antes do que seu irmão Jiguê. Mas este, no momento de dividir a caça, reservou apenas as tripas para o nosso herói. Nosso herói fica furioso e decide se vingar. E como é que ele vai se vingar? Com a esposa do irmão. No dia seguinte, o irmão dele fraga Macunaíma com sua esposa no meio do mato. Ele bate no herói e devolve a companheira para sua família. Capítulo 2, Maioridade, nos apresenta um momento de diversão entre os irmãos e Macunaíma. Nos apresenta também um momento rápido do nosso folclore brasileiro, quando é citado o Curupira em um rápido diálogo entre ele e Macunaíma. Nos traz também um grande momento histórico do livro, quando Macunaíma, através de um feitiço, passa de jovem para adulto. Capítulo 3, Si, Mãe do Mato, vai nos apresentar a linda índia Cunhã, Si, que veio a ser companheira do nosso herói, e através dessa união eles vieram a ter um filho, mas esse filho veio a falecer por ter adquirido um veneno de uma cobra. Então esse foi o resumo dos 2 capítulos, 2 e 3. Oi, eu sou a discente Carla Roberta e vou continuar o resumo falando sobre os 2 próximos capítulos, que é o capítulo 4 e o capítulo 5. No capítulo 4, que é intitulado de Boiúna Luna, nós podemos ver que Macunaíma ainda anda muito triste e também desolado por não ter mais por perto a Si. Então, ele se despede das Icamiabas e parte diretamente para a mata junto com seus irmãos, e é aí que ele encontra uma das suas maiores aventuras. Macunaíma se depara com um monstro, que é a Boiúna Capei, muito conhecida como Cobra Grande. E é importante relembrar que na obra de Macunaíma,
Existem vários seres mitológicos e também personagens do folclore brasileiro, e a boiúna é uma dessas. Ela é uma enorme cobra conhecida por afundar as embarcações, se disfarçar de embarcações e até se transformar numa bela mulher para chamar a atenção dos marinheiros. E foi durante uma de suas lutas contra o monstro que Macunaíma perdeu o seu precioso talismã, que era o Muiraquitã. Apesar de toda essa dificuldade, ele conseguiu derrotar o monstro. Porém, uma coisa aconteceu. A cabeça do monstro continuava a persegui-lo. Ele não conseguia compreender no início por que isso acontecia, mas depois, na história, podemos ver que ao derrotar Boiúna, a cobra se tornou escrava dele. Então, por isso, ela continuou essa perseguição. Passando agora para o capítulo 5, que tem por título Piaimã, podemos ver a busca de Macunaíma pelo sagrado talismã. Ele descobre que seu talismã foi encontrado por um mariscador ou pescador. Esse mariscador vendeu o talismã para um rico proprietário chamado Venceslau Pietro Pietra, que era um rico fazendeiro que residia em São Paulo. O interessante é que esse capítulo apresenta uma das passagens mais deliciosas da obra. É o momento em que Macunaíma e seus irmãos conhecem a cidade de São Paulo. E, antes deles irem para São Paulo, algo mágico acontece. Eles encontram uma fonte. Macunaíma é o primeiro a se banhar na fonte, e acontece algo realmente surreal. Ele fica branco, dos olhos azuis e muito loiro. Seus irmãos até tentam ficar da mesma cor que Macunaíma, porém, o primeiro só consegue ficar da cor de bronze, porque Macunaíma já utilizou a água, e o terceiro consegue apenas deixar branco a sola das mãos e a sola dos pés, o que é realmente interessante. Então, eles seguem sua viagem para São Paulo com um novo visual. Ao chegar em São Paulo e procurar pelo talismã, Macunaíma descobre que Venceslau Pietro Pietra era na verdade o gigante Piaimã, um grande inimigo seu. Então, vocês já podem imaginar o desfecho dessa história. Então, é um breve resumo dos 2 capítulos e gostaria de dizer para vocês que nessa parte em que Macunaíma vai para São Paulo é exatamente quando Mário de Andrade procura inverter os relatos quinhentistas da literatura informativa. É como se o índio se deparasse com a civilização. Foi isso que ele quis retratar na chegada de Macunaíma e seus irmãos a São Paulo. Espero que vocês tenham compreendido esses 2 capítulos. Olá, vestibulandos, eu sou o acadêmico Taylor. Nós vamos dar continuidade à apresentação da obra Macunaíma. Eu vou falar especialmente do capítulo 6 e do capítulo 7. O capítulo 6 ele vai trazer como tema Francesa e o Gigante. O que acontece? Macunaíma, que é o herói do livro, ele está querendo muito reencontrar o Muiraquitã, que é o talismã que a sua amada deixou para ele. Mas ele não pode ir até o gigante. Então ele bola um plano. Ele se disfarça no telefone, disfarça a voz e liga para o gigante se passando por uma francesa para negociar. Aí o gigante chama para ir até a casa dele. Ele vai, pede para ver o Muiraquitã. Quando o gigante mostra, ele se arrepia todinho, se enche de emoção, dá vontade de chorar, mas ele segura o choro. Ele pede para comprar a Muiraquitã, mas o gigante não vende porque ele é um colecionador de talismãs, de peças como essas. Daí ele pede emprestado porque ele quer muito aquele talismã, mas o gigante não, eu nem vendo, nem empresto, mas eu posso te dar. Aí ele percebe, ele tem segundas intenções, e na verdade era isso mesmo. O gigante queria apenas brincar com a francesa. E esse termo brincar é muito usado dentro do livro. E brincar dentro dessa obra significa o ato sexual. Então a francesa decide fugir, ela foge do meio para o fim, ela acaba fugindo. E o gigante vai atrás porque ele quer muito brincar com a francesa. Mas lá tem o desenrolar é muito grande, no final ele acaba escapando. Aí a ira dele, de Macunaíma, fica maior, fica revoltado e com muita raiva do gigante. Daí ele decide apelar para o sobrenatural. Ele vai atrás de uma macumbeira, podemos dizer assim. Tanto é que o título do 7º capítulo é Macumba. Ele vai atrás de uma macumbeira no Rio de Janeiro para fazer uma macumba.
Quando chega lá tem pessoas de vários lugares, de várias cores, de vários tipos, de vários estilos, de várias classes sociais nesta macumba, e todos fazem seus pedidos, suas preces, enfim. Quando chega a vez do Macunaíma, ele começa a surrar, bater, espancar a mulher que está com o espírito dentro. Porque quando ele está espancando ela, o Piaimã, que é o gigante, ele está sentindo tudo na casa dele. Aí lá os médicos, os familiares do gigante ficam todos assustados, sem saber, sem entender o que está acontecendo. E no final das contas, quando o espírito sai do corpo da mulher, ela fica toda boa, sem hematomas, fica curada novamente. E o gigante está lá, todo quebrado, todo cortado, todo furado. Então, podemos dizer que o gigante conseguiu, o herói conseguiu uma pequena vingança a partir desse feito. E depois eles vão festejar. As pessoas que estão lá na macumba vão só festejar. Então, o resumo do 6º e do 7º é basicamente isso, do 6º e 7º capítulo. Então, bons estudos para vocês e fiquem com Deus. Olá pessoal, eu sou a Vera, acadêmica do curso de Letras, e darei continuidade aos 2 próximos capítulos. No capítulo 7, o Macunaíma ele continua na busca pela macumbeira para ajudá-lo a encontrar a pedra Muraquitã. E ele encontra Véi, o Sol, na verdade é o mesmo nome do capítulo, e é uma mulher, é uma entidade feminina, e ela promete ajudá-lo, contanto que ele case com uma das filhas dela. E ele diz que casa, sim, em troca disso, ele tem uma recompensa, ganhar a Europa, ganhar a Bahia, ganhar a juventude eterna. Só que, como o Macunaíma, ele é uma pessoa extremamente sem caráter, ele acaba aqui menosprezando isso e recebendo a ira da Véia. No capítulo 9, chamado Cartas para Encaminhadas, que é um clássico desse livro, a linguagem foge totalmente do início do livro, que a gente tem uma linguagem indígena, e a linguagem desse capítulo, ela é altamente parnasiana, é um Macunaíma letrado, onde ele escreve para a tribo em Caminhabas sobre a cidade de São Paulo, usando a linguagem que os paulistas usavam. Oi gente, o meu nome é Sandy, eu também sou acadêmica do curso de Letras, do 8º período aqui de Zedoca, e eu vou continuar falando para vocês a respeito do livro Macunaíma. Fiquei responsável pelos capítulos 10 e o capítulo 11. Bom, no capítulo 10 já começa com um nome bem diferente, que é Paiu Podoli. Nesse capítulo, a gente descobre que o gigante se cura da surra e ele repousa sobre o Muraquitã. O herói continua andando por São Paulo durante as festas do Dia do Cruzeiro e ele discursa, narrando, o mito nativo do pai do Mutum, ou Paiu Podoli, que é o tema do nosso capítulo, que é o autêntico Cruzeiro do Sul. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho do capítulo 11, que tem o tema A Velha Seiuci. Esse capítulo começa com Macunaíma inventando histórias sobre caçadas fartas, depois que ele se frustrou em apanhar uma caça melhor no Bosque da Saúde. Todo mundo acabou descobrindo a mentira dele, na verdade, ele descobriu a sua própria mentira, e depois disso ele acabou indo reivindicar essa situação, implicando com os irmãos dele na rua pública. Tudo terminou muito mal, ele quase foi levado para a prisão, fugiu. Quando saiu, foi para uma disputa com o Chuvisco, foi derrotado por tentar assustar o gigante, e aí depois ele decidiu pescar no Rio Tietê. Quando ele chegou lá, ele caiu na rede da velha Seiuci. Ele foi deixado na sala da casa do gigante, enquanto a mulher dele foi preparar tudo para assar Macunaíma. Só que então a filha caçula dela
se aproximou e decidiu levá-lo para o quarto, para que eles pudessem brincar. No fim da história, ele teve que fugir da velha, né, para sobreviver. Nessa fuga, ele passou por várias aventuras em várias partes do nosso país. Muita história para contar, né? E por fim o Tuiuiu virou um avião, trouxe Macunaíma de volta para São Paulo e a filha do gigante se transformou num cometa. Capítulo 12. Tec-tec, chupinzão e injustiça dos homens. Macunaíma, ele sonhou com um navio e para ele aquele sonho foi como se fosse um aviso. E essa ideia do sonho, ela se confirmou após ele descobrir que o gigante Piaimã tinha ido para a Europa com a sua família. Então, para patrocinar a viagem, o seu irmão Jiguê sugeriu que Macunaíma conseguisse um apoio do governo como pintor, dizendo ser um artista. E enquanto ele aguardava esse processo da viagem, Macunaíma foi passear na Cantareira e pintar alguns quadros. Lá, ele encontrou um tec-tec, que era uma espécie de vendedor ambulante, e ele ofereceu a ele um gambá que defecava dinheiro. E Macunaíma se encantou com aquela demonstração do comerciante e efetuou a compra. Mas aí ele percebeu que era um gambá comum que havia engolido algumas moedas. E o bicho ainda fez cocô no seu bolso. E aí, de volta para a pensão, Macunaíma se queixou com seus irmãos, pois ele tinha investido todo o dinheiro naquele gambá enganoso. Maanap e Jiguê ficaram muito irritados. E o negócio com o governo também não havia dado certo, porque já haviam muitos pintores bancados pelo Estado. E sem dinheiro era impossível ir à Europa. Então, decidido a jogar no jogo do bicho, para conseguir algum dinheiro, Macunaíma foi para a praça meditar sobre a injustiça dos homens. E lá ele observou um tico-tico, que era enganado por um chupim, alimentando ele como se ele fosse seu filhote. E para acabar com a injustiça, o herói matou o tico-tico com uma paulada. E depois o chupim veio atrás dele pedir comida. A Macunaíma alimentou ele com aquele cocô do gambá que havia ficado no seu bolso. E o pássaro engordou, cresceu e saiu voando. E depois, Macunaíma encontrou o macaco comendo coquinhos e ele perguntou de onde vinha aquele alimento. E o macaco falou para ele que eram os seus testículos que ele quebrava com a pedra. E aí Macunaíma acreditou e foi testar quebrando os seus também e acabou morrendo. Então, nesse momento, um advogado viu Macunaíma esticado no chão e depois de conferir que ele não tinha dinheiro na carteira, ele levou ele de volta para a pensão. Lá, ele fez uma espécie de ritual que trouxe Macunaíma de volta à vida. Depois, o mesmo índio indicou uma centena que ganhou no jogo do bicho. Na verdade, ele era um feiticeiro. Capítulo 13. A piolenta do Jiguê. No dia seguinte, Macunaíma ele estava sofrendo com a erisipela, que é um tipo de doença de pele. Ele foi a Anhangabaú e, ao chegar, ele avistou um navio que seguiria para a Europa. Então, o herói já comemorava, achando que conseguiria perseguir Venceslau, quando a embarcação deu meia volta e o deixou no cais. O seu irmão Jiguê arrumou uma nova namorada chamada Suzy, mas ela sempre o traía com Macunaíma. Sempre que ela ia às compras, era acompanhada pelo herói, e eles sempre brincavam também. Quando percebeu o caso, Jiguê perseguiu os dois e depois de uma surra trancou sua companheira no quarto. Então, em outro dia, Macunaíma inventou que sairia para uma caçada e contou ao irmão que havia encontrado vários animais e ele lhe convenceu a sair também. Enquanto isso, ele ficou no quarto com a Suzy, que ela passava o tempo contando seus piolhos. Jiguê mais uma vez flagrou essa traição e mandou a mulher embora, e ela se transformou em uma estrela. Macunaíma ele foi se lastimar para Maanap, que chamou Jiguê para conversar. Então eles concluíram que o herói era safado e sem caráter, mas resolveram lhe consolar com um passeio de carro. Oi, sou Janaísa e vou falar um pouco sobre o capítulo 14, Muraquitã.
Na manhã seguinte, Macunaíma acordou animado. Havia a notícia de que Venceslau Pietro retornaria a São Paulo. E o herói testou sua força arrancando uma árvore do chão para aquele que seria o confronto final com o gigante. Enquanto aguardava a chegada do Piaimã, Macunaíma escapou de Emoron, o pai do sono, que o atormentava, e puxou conversa com um chofer do monstro, que também ele aproveitava a folga para brincar com uma criada à beira de um lago. O herói descreveu o mito que explicava a transformação da onça na máquina automotiva. Com a chegada do gigante, Macunaíma e os empregados, eles foram convidados a entrar em sua casa. O chofer foi levado a um balanço, que era, na realidade, uma máquina de tortura. O seu corpo ele batia nos espinhos de uma árvore e o sangue escorria para o caldeirão, onde a mulher do Piaimã ela preparava uma macarronada. Quando foi a vez de Macunaíma, o herói foi esperto. Convenceu Venceslau a balançar primeiro. Convencido disso, o gigante ele foi derrotado pelo índio. Macunaíma ele recuperou então sua muraquitã, mas ainda sentia falta de si. Vamos dar continuidade ao capítulo 15. A Pacoeira de Oibê. Macunaíma e seus irmãos, eles deixaram São Paulo, levando de lembrança um revólver, um relógio e um casal de galinhas. Navegaram pelos rios e recuperaram Irique, que ainda guardava seus companheiros no mesmo lugar. Certa tarde, Macunaíma decidiu dormir em terra firme e, após fugir de diversos monstros, foi parar na casa do minhocão, Oibê. O herói foi bem recebido, foi bem alimentado, mas resolveu aprontar. Ele comeu escondido uma pacoeira, que no caso seria um pedaço de carne que estava sendo assada. Durante a noite, Oibê resolveu assombrar Macunaíma. Ele se cobriu com um lençol e pedindo de volta sua pacoeira. O índio espantou-se e entrou numa fuga desenfreada por inúmeros cenários do Brasil. A caminho, ele conheceu uma princesa transformada de uma árvore, que levou consigo até o final. Quando o rei encontrou seus companheiros, Macunaíma ele embarcou novamente, deixando Oibê na praia, e Irique ficou enciumado, com a princesa descoberta pelo herói, e resolveu subir para o céu, virando assim uma estrela. Olá, meu nome é Tassimara, darei continuidade falando do capítulo 16, Uraricoeira. Nesse capítulo nós temos Macunaíma voltando para a Amazônia, a sua casa, a tapera onde ele nasceu, juntamente com seu irmão Jiguê, Manape e a princesa, mulher de Macunaíma. Ao chegarem na Amazônia, se deparam com a tapera em ruínas, o que deixa eles muito tristes. Ao chegarem, já estava próximo da noite, eles se dirigiram para pescar, para caçar, só que Macunaíma ficou deitado na rede. Os demais foram em busca de comida. No dia seguinte, isso sucedeu da mesma forma. Macunaíma ficou em casa mais uma vez, deitado na rede, e os irmãos e a princesa foram atrás de comida. Jiqué já desconfiava que Macunaíma não estava procurando comida, não estava caçando nem pescando, que era exatamente o que estava acontecendo. Mas Macunaíma estava mentindo para o irmão, dizendo que ele estava à procura sim, só que ele não estava encontrando nada, que era uma verdadeira mentira, ele não estava caçando nada.
Um certo dia, Gigué encontrou o feiticeiro Tizalô. Esse feiticeiro, ele tinha uma cabaça encantada que possibilitava pescar muitos peixes. E o objetivo de Gigué era pegar essa cabaça. Ele roubou essa cabaça, pescou muitos peixes. Eles comeram com fartura por alguns dias. Mas Macunaíma estava enciumado de o seu irmão conseguir pescar com tanta facilidade. Qual era o segredo? E ele ficou escondido para descobrir como era que Gigué estava pescando. E ele viu a cabaça encantada. Ele pegou a cabaça, foi ao lago. E com essa cabaça, ele havia pescado uns peixes, só que ele acabou deixando a cabaça cair no rio e ele perdeu a cabaça. Ao retornar para casa, ele teve que contar aos seus irmãos o sucedido. E os seus irmãos ficaram muito chateados com o que ele fez. Para ele não ficar numa situação mais complicada, ele acabou inventando que na volta ele havia caçado um veado, que era mentira. Disse que ele havia comido da carne, que estava trazendo da carne do veado para os irmãos, que no meio do caminho caiu e os animais haviam pego, que era uma mentira. Gigué ficou muito chateado com isso, mas mesmo assim ele sempre ia à procura de comida. E Macunaíma, um certo tempo depois que Gigué resolveu não ir mais caçar, Macunaíma se zangou com Gigué e disse que ia se vingar dele. Ele acabou colocando veneno de cobra no anzol que Gigué utilizaria para pescar. E quando ele pegou nesse anzol, ele acabou se furando. E esse ferimento começou a se alastrar por todo o seu corpo, tomando de conta, o que fez com que ele não morresse, mas ele se transformou numa sombra. A princesa ficou muito injuriada com o que Macunaíma fez, porque ela estava com o romance de Gigué, o que é uma contradição ao início do livro, que a gente pode observar que Macunaíma estava ficando com as mulheres de Gigué, e agora no final a mulher de Macunaíma estava ficando com Gigué. Ela ficou com muita raiva por Macunaíma ter feito isso com o irmão, ou seja, ela ia deixar de brincar com Gigué. Gigué se transformou numa sombra que ficava perseguindo Macunaíma, e Gigué queria se vingar de Macunaíma por ter feito isso com ele, não deixava ele comer. No momento que a sombra de Gigué resolveu deixar Macunaíma comer, a própria sombra se transforma num cacho de banana. Macunaíma come essas bananas, só que as bananas estavam envenenadas. E ele disse para si: eu não vou morrer sozinho, eu vou passar essa doença para quem chegar perto de mim, para os animais, para os insetos. E foi isso que ele fez, passou para o máximo de insetos e animais que ele pôde. E ele conseguiu escapar novamente da morte, porque ele havia passado a doença para muitos, ele compartilhou demais, então ele ficou com um pouquinho e ele se curou com o tempo. Agora, já falando do capítulo 17, temos a Ursa Maior. Nesse capítulo nós temos Macunaíma, ele acorda um certo dia e não encontra mais o seu irmão Manape, nem a princesa. Eles abandonaram Macunaíma, ele ficou sozinho, nem os animais, nem os pássaros queriam mais a companhia de Macunaíma. Ficou um papagaio e ele contou as suas histórias, as histórias de aventuras que ele viveu. E o papagaio ficou lá com ele por um tempo. Depois Macunaíma resolveu passear, porque ele queria brincar. Ele foi dar uma volta, ele queria dar um banho lá no lago. E quando ele chegou perto, ouviu o canto da sereia Uiara, ela o atraindo. Ele queria entrar na água, mas teve medo, que achava que estava frio, mas ele resolveu entrar. Quando ele entrou, ele foi devorado pela Uiara. Ela comeu a sua perna, os seus braços, nariz, orelhas, dedões, a boca. Ele perdeu vários membros, mas ele era o Macunaíma, ele era o herói de nossa gente e ele conseguiu se libertar. Ele envenenou a água do lago, os peixes morreram. Eles subiram para cima da água e o Macunaíma pôde
pegar os peixes, cortar a barriga, retirar todas as suas partes, colar no seu corpo e ele se restaurou. Só que ele não conseguiu viver mais tranquilamente, porque ele não conseguiu recuperar uma de suas pernas e o talismã, o Muiraquitã, que ele havia ganhado do seu amor a si, a mãe do mato. Ele ficou muito triste com a perda de sua perna e Muiraquitã não conseguiu viver mais como antes, estava muito triste, pediu ajuda para as entidades, que ele não morreu, mas transformaram Macunaíma na constelação a Ursa Maior. Muito obrigada.